Quero reivindicar aqui meu direito à réplica. Tá, eu penso diferente, eu acho que regras fazem diferença. Tá? Óbvio, todas as disfunções elas precisam ser corrigidas. Não é? Agora, obviamente, que a lei da ficha limpa ela entrou de um jeito e saiu de outro. E saiu até melhor. Sob esse aspecto, porque a porta de, digamos assim, de obstáculo inicial era a primeira instância. O avanço para a segunda instância, que é um julgamento colegiado, já significou algo importante. Agora, óbvio, Marco, dos dois lados vai acontecer algum tipo de problema. Mas eu acho que a lei da ficha limpa ela avança no sentido em que, queira ou não, ela tira algumas pessoas que não poderiam estar disputando o processo político dado o seu passado. Tá? E hoje, e aqui não é nenhuma fala moral, tá? Eu posso garantir para você que grande parte dos deputados estão muito preocupados com a eleição do ano que vem, justamente para poder usufruir ainda do foro privilegiado, que é um instrumento de defesa muito importante. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: querem saber a importância do foro privilegiado? Pergunte para o Sérgio Cabral. Tá? Acredito que ele deve ter um arrependimento enorme de não ter sido sequer candidato a deputado nas últimas eleições. O problema brasileiro ele é muito de fundo. Eu tenho muito receio quando a gente pega questões pontuais para poder se contrapor ao geral. Quando eu falei de equilíbrio entre os poderes, por isso que eu tirei o judiciário, porque é um outro debate. Porque não é um poder eleito. E como não é um poder eleito, ele não passa pelo crivo de continuidade. Então tem outra questão. Eu acho que nós precisamos de reformas institucionais. A questão que o Zé Mário colocou aqui das corporações é seríssima. Tá? Principalmente as corporações muito organizadas que conseguem para si benefícios que são extremamente onerosos à sociedade. O judiciário é craque em fazer isso. Agora, eu costumo desconfiar muito mais de quem não tem a ficha limpa do que de quem tem a ficha limpa. Por pesquisa. Por pesquisa. E creio que tem gente que não tem justamente porque foi injustiçado, porque tem um lema hoje que você não sai da administração pública quando você ocupa um cargo de confiança incólume. Justamente porque você deu o exemplo, a lei de licitação. Muitas vezes, se você for seguir a lei de licitação, você não compra. E você precisa dar resposta rápida. Isso pode ser objeto, inclusive, de embate judicial. Agora, do que eu estou falando? Eu estou falando de desvio de dinheiro público. Eu estou falando de assassinato. Eu estou falando de um conjunto de questões. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu vou para a minha praia, Tribunais de Contas, que é a praia que eu estudo. Nós temos casos de conselheiros de tribunais de contas que já chega respondendo o processo no órgão que ele vai julgar. Nós temos um caso, que são várias aberrações de tribunais de contas, como por exemplo do Piauí, que o governador indicou a mulher dele como conselheira. A mulher dele virou fiscal do governo dele. Nós temos casos aqui no estado de São Paulo, como Robson Marinho e outras histórias, que mostram. Eu estou falando desse tipo de reforma. E aí? É esse juiz do Tribunal de Contas que dá ficha suja a mim. Esse que foi afastado por ter ilha lá. É ele que... Não, eu citei ele porque eu sei que ele disputa o mesmo espaço eleitoral que você disputa. Agora, finalizando, eu não quero monopolizar a fala, desculpa, Marco. Finalizando, aí nós estamos num debate onde os poderes eles não se separam. Porque se os deputados estaduais e federais quisessem mudar alguma coisa nos tribunais de contas, eles teriam mudado, são eles que mudam. Posso te dar 2 exemplos, tem projetos. Aliás, nós temos um monte de projeto parado no Congresso que responderia a muito problema que a gente vive hoje. Imediatamente. Tem projeto de reforma do Tribunal de Contas há 10 anos parado. Não vai adiante por quê? Porque o grande sonho de deputado e de senador é virar ministro ou conselheiro do Tribunal de Contas. Então, assim, eu há algum tempo parei com essa história de olhar um pouco o mundo a partir de um lado ou de outro. Eu acho que no fim das contas, tá, ou todo mundo se junta colaborativamente para resolver o problema, ou então permanece essas coisas. Depende de quem está, a gente é mais rigoroso ou menos rigoroso. Eu acho que isso vira travas para qualquer tipo de avanço. Tá? Mas, reitero, temos aqui uma divergência. Tá? Considero o ficha limpa um avanço, a lei da compra de votos um avanço, e toda a legislação que ela diminuiu o custo da política,
eu acho que é um dos grandes problemas no Brasil, e que ela, de certa forma, proteger a política de quem, de maneira muito crível, tá? Muito clara, fez mal para o dinheiro público, eu acho que ela é bem-vinda. Tá? Mas eu não fico triste por ter a ficha limpa pelo motivo que eu tenho a ficha suja. Entendeu? Porque eu prefiro ter a ficha suja não fazendo o que o desembargador do tribunal me pediu, do que fazer e ter a ficha limpa. Então, a minha ficha é suja, graças a Deus. Por isso que eu te digo que a gente não pode generalizar. Acho que vale aproveitar só para fazer um comentário sobre o nosso momento. É muito raro a gente ter oportunidade de conversar sobre esses temas, a ficha limpa, o federalismo, e aprofundar, e ver numa perspectiva mais de longo prazo, numa perspectiva mais ampla, ou ir até nos valores que estão inspirando. Claro que o Chico Itaker tinha uma ótima intenção de fazer um projeto de iniciativa popular com a ficha limpa, com todo o apoio da CNBB, etc, etc, etc. Deve estar assinado. Então, a questão é que é suficiente? É o melhor caminho? A gente lembra, eu encontrei com o Chico também, logo que saiu, eu falei, olha, vai pegar muita gente que a gente gosta, que é boa, que é ética, porque às vezes alguém errou, o tribunal estava em cima, tem uma birra com alguém, qualquer perseguição, falei, melhor assim. Primeiro foi a Luiza Erundina, né, que foi prefeita aqui e que tem uma retidão ética. E claro que todos nós temos algum problema ético ou moral. Todos nós. E claro que a vida pública é mais exigente, mas deveria ser o contrário. A gente devia viver a mesma exigência do ponto de vista privado. Você vai reproduzir o que você faz na sua casa, com a sua economia familiar, você vai reproduzir no mundo público. Não tem meio ético, semi-ético, ético no privado, antiético no público, porque a consciência moral é a mesma. Está aqui no coração. A gente dorme ou não dorme tranquilo do ponto de vista moral? E o problema é nosso, antes de ser o problema do judiciário, do Chico Itaker, do outro é nosso. E é claro que está lá uma figura pública, ética, ou que tem um esforço, do ponto de vista até da religião, de santidade, de pureza, pode errar. Insistir no erro é pecado ou vira corrupção. Aí é punição. Né? Ou erra e se corrige. E aí tem os desequilíbrios para essa correção. Eu primeiro me recorrer. Como é que um cara que erra pode se corrigir? Pode se corrigir quando você está no setor público? Quando você está na vida pública? Pode. E como se você se corrige? Você retrata? Ou como você corrige alguém que é teu funcionário, ou teu ministro, e ele cometeu um erro, você tem uma informação? Como é que você corrige essa pessoa? Você torna público o erro dele, você fala primeiro com ele. Os mecanismos mais humanos, mais naturais, a gente não vive. E a gente vai direto ou para uma lei que generaliza, ou para a questão pessoal daquele juiz que você não fez o favor, o outro. A gente rebaixa do espírito para a psique, para a reação, fazendo uma tábula rasa com uma lei que pune todo mundo. E a lei endurece, ela é fria. E é burra, pode ser burra. Pode ser injusta, não é porque é legal que é justo. Ou vai para um tratamento pessoal de caráter reativo. Ah, não, porque eu sou inimigo. Porque não me fez favor, porque é de outro partido, ou porque é de outra tribo, tal. É muito difícil tratar da coisa pública de uma forma equilibrada e constituir instituições que sejam equilibradas. Porque as instituições até são imperfeitas. Não há instituição perfeita. Todas são criações do ser humano. Nós criamos alguma coisa perfeita? O Concorde, o federalismo alemão, essa cadeira com design italiano, o data show da época, alguma coisa que a gente faz é completamente isenta de erro, de perfeição? Pode ser. Né? Aí vamos para a fé. Quem é perfeito é Deus. O único que fala assim, eu sou aquele que se afirma assim. Fui, sou e serei sempre o mesmo. Porque é Deus.
Mas a gente foi feito a imagem, estou vindo de novo para a coisa da filosofia, da teologia, a gente foi feito a imagem e semelhança de Deus, porque a gente tem um convite de Deus, falar, meus queridos, vocês podem me imitar e querer ser como eu sou. E é um esforço pessoal de cada um de nós de se aperfeiçoando, o Marquinhos sendo cada vez mais Marquinho, o Marco sendo cada vez mais autêntico, mais digno, mais inteiro, né? E claro que a gente pode constituir ou construir instituições mais parecidas com esse jeito mais humano, mais perfeito. Até tem erro. Eu fui a uma prisão na Alemanha. A Alemanha é perfeita, não tem prisão, na Noruega não é perfeita. Uma prisão complicada, complexa. Fomos visitar a prisão com o diretor da prisão, sem nenhum policial. Falou, tem uma regra, vocês não fiquem a mais de 1,5 metro de mim. Só isso. A gente vai passar grade, porta, portão, corrente, e vamos passar por todos os pavilhões. Na a prisão de segurança máxima, onde ficou preso o grupo terrorista Baden-Meinhof, que fez os atentados durante as Olimpíadas de 72. A gente foi à cela, onde o Andreas Baden foi encontrado morto, segundo versões, se suicidou, segundo outras versões, foi morto. Também tem um problema político, a corrupção, o jogo, no mundo. Né? E andávamos assim, começamos pelo pavilhão dos estrangeiros, pavilhão dos prisioneiros de colarinho branco, pavilhão dos crimes mais hediondos, mais violentos. Está lá a prisão. E o Papa Francisco outro dia foi visitar uma prisão na Itália e falou assim, olha, eu podia estar no seu lugar. Você aqui de branco de papa e eu aí de prisioneiro. O problema moral, o problema da consciência, fazer o bem ou o mal, está colocado para todos nós. E a gente pode insistir em fazer o mal, e aí tem um outro que quer fazer também, aí cria um círculo vicioso de corrupção. Está todo mundo implicado e vira regra. Uma empresa que está lá corrompendo, o setor público está corrompendo, o judiciário que passa a mão, um que você compra, o legislativo, vira um sistemão corrupto. Está todo mundo dentro. Não é uma lei da ficha limpa, o nome é até infeliz. Lei da ficha limpa. Quem de nós tem a ficha limpa? Não é do ponto de vista jurídico, tem um passado, um futuro, tem absurdo. Não tem. Então, e é uma lei, bárbara ser iniciativa popular, tudo bem, usou um instrumento ótimo da democracia direta, mas foi punir, e aí tem um sistema que pode, às vezes, você está pagando para alguém que cometeu um erro que não foi você. Se o meu ministro erra, e eu não vou controlar, conseguir controlar, vem para mim como prefeito ou como presidente da República. Então, os mecanismos institucionais são muito difíceis de se sustentar, e concluo essa fala, é mais fácil você ter instituições que funcionam bem em nível municipal e local, porque é menor, é mais próximo. Você até consegue distinguir qual é a índole daquele juiz, ou daquele prefeito, ou daquele vereador, ou daquele comerciante. As pessoas convivem, sabem até do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, o que é, ficam mais ou menos desconfiados. Deve ter um erro aqui. Acho que o prefeito Marco deve ter um erro aqui. Será que não foi um problema que ele não chamou a mulher do juiz para ser o negócio? Ou você vai se defender assim. E a gente não tem o judiciário no nível municipal. A Alemanha tem, para as pequenas causas. Temos judiciário municipal, estadual e federal. A gente só tem estadual com as comarcas. Até para fazer isso, você tem até uma instância de recorrer. O cara errou, não está vendo. Pô, eu não tive intenção nenhuma, eu errei, foi um acidente. Você se defende, fica aí. A ficha limpa está acontecendo na cidade. Tá? Você está vendo ali. Agora você começa a ver um prefeito, um vereador, começa a comprar carrão, começa a fazer casa triplex, vai morar em condomínio, não sei o que, você fala, alguma coisa está acontecendo. Não precisa nem fazer o controle judicial. Enfim, era importante vocês falarem. Vamos fazer aquele esquema assim, ó. O André vai falar, 2, 3 pessoas fazem uma intervenção, aí a gente volta um pouco para estabelecer um diálogo. Obrigado pela oportunidade. Eu queria colocar 2 questões para a mesa. Às vezes, em comunidades menores, acontece, por outro lado, uma espécie de vício das relações, né? E, às vezes, existe uma hereditariedade dos privilégios
e a oportunidade de ascensão de determinados grupos fica difícil. Então eles vão, então eu queria que vocês comentassem isso. Então 1 ou 2 ou 3 grupos, então não necessariamente é tão fácil. E por fim eu gostaria que vocês comentassem uma coisa que me parece bastante curioso, que é o fato do legislativo determinar uma agenda e votar uma agenda. Não seria interessante que a pauta ou a agenda fosse votada fosse construída numa outra instância mais próxima da vontade popular, e então isso fosse levantado e o legislativo ele tivesse um outro papel de discussão, de consulta, de formulação de leis, e aí a representação acontecesse só no momento do voto, não no momento da determinação da agenda? Porque hoje em dia, nos conflitos de interesse, quer dizer, no momento escuso, fora das pautas ou fora do cenário, eles determinam a agenda e votam os próprios interesses que eles determinaram fora. Será que não seria prático, do ponto de vista institucional, você separar essas duas coisas? Estou falando inspirado no Mudamos, né, que é uma iniciativa do pessoal do ITS Rio, que por um software, mas podia ser de outra maneira, propõe para o legislativo uma série de discussões, ou seja, essa proposição de agenda vem de fora. Então eu queria que vocês comentassem essas duas questões. Obrigado. E fazer uma intervenção no sentido dos governos subnacionais, né? Para quem não sabe, não apresentei, eu sou da Prefeitura de Osasco, portanto estou numa realidade subnacional aí, né? Num município pequeno, mas num município maior porte. Mas assim, eu acho que tem um desafio, José Mário, que antecede a questão de se unir para conseguir reivindicar e etc., se unir em pequenos municípios, do ponto de vista dos consórcios, que é o desafio do município saber o que quer, saber se planejar, né? Eu lembro quando fiz o mestrado, uma pesquisa com municípios pequenos aqui do estado de São Paulo, para entender o processo de planejamento, se existia, se não existia, municípios abaixo de 50 mil habitantes. Não sei se podem ser considerados pequenos, mas... Enfim, e o que eu vi ao longo dessa pesquisa? Que você tem um percentual grande dos municípios brasileiros que ainda trabalham com improviso, com senso comum, e até podem errar menos, porque município menor você consegue saber onde precisa fazer uma ponte, onde estão as pessoas em situação de vulnerabilidade, etc. E nos municípios maiores, isso você não pode, é mais difícil de você entender os problemas e etc. Mas, enfim, voltando a esse raciocínio, um conjunto grande de municípios que trabalhavam com baixo grau de planejamento, movido a pressões, a improviso e etc., que o ex-prefeito Marco falou. Ou seja, você é engolido, não é isso, prefeito? Se você deixar, o mandato te domina e as coisas que você planejou fazer vai sendo deixada cada vez mais de lado. E um outro conjunto de municípios, talvez maiores e médios, que estavam trabalhando com a ideia do projeto, a ideia do como fazer. Você pegar o plano de metas, desde o Kassab, o próprio Haddad, etc. Você tem ali, você não tem um objetivo claro, um pensar estratégico claro. Você tem ali, vou cadastrar tantas pessoas no Bolsa Família, vou fazer tantas UBSs, é só ler o plano de metas. Vou fazer tantas creches, escolas de ensino infantil e etc. Mas o pensar estratégico ainda está deixado de lado. Então, eu acho que esse é um passo importante para os municípios, antes de saber o que quer, né? Saber o que quer. E aí, na realidade que eu estou vivendo, que é a realidade da região oeste metropolitana, lá pelo município de Osasco, a tentativa já iniciou, né, um consórcio chamado CEOeste, que é o consórcio da região oeste metropolitana, mas ainda o que eu vejo ainda uma série de dificuldades. Primeiro, assim, identificar problemas que são comuns entre os municípios, né? Não se tem clareza pelos gestores públicos que estão participando, não todos, obviamente, mas falta ainda a clareza disso. Identifica uma série de dificuldades sobre essa realidade e que se requer uma série de complexidade para fazer esses gestores se unirem, ou esses municípios, esses governos subnacionais se unirem. Primeiro, difícil relação entre prefeitos que são de partidos distintos, ideologias distintas, pensar sobre o mesmo tema. Diferentes formas de enxergar o mundo para determinadas intervenções, né? Dificuldade, inclusive, de cotização e de financiamento desse consórcio, ou seja, até de definir a regra de cotização, né?
quem tem mais dá mais, como fazer isso de uma forma distributiva, como um exemplo de Santos, tive a oportunidade de conhecer, mesmo de forma breve, o consórcio de Santos, parece que eles estão sendo bem-sucedidos no ponto de vista da concepção. Quando estava no Tribunal de Contas, vendo um evento da PNUD, etc., tive contato com eles e achei que pode ser um modelo, principalmente para a região oeste metropolitana conhecer. Mas, assim, queria deixar essa mensagem dessas dificuldades, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, pelo menos essa realidade que eu estou inserido, não sei como que vocês estão vendo outros consórcios e etc. Tá bom? Muito obrigado. Bom, eu sou o Fernando, trabalhei no CEPAM tempão, o Zé Mário já me apresentou aí, sou filho do Montoro também, mas não é essa a condição que eu estou aqui. Só uma coisa até um pouco provocativa. No começo da apresentação, o Zé Mário colocou a questão aí do subsídio. Quando ele é muito grande, ele acaba tirando a autonomia da pessoa, a pessoa se sente muito sem iniciativa. Fazendo um paralelo disso com a questão da legislação, eu sinto que existe também um excesso de legislação, um excesso de regulamento em relação a toda atividade que passa pela atividade política. Então, isso qualquer gestor vê, e foi citado pelo prefeito, pelo ex-prefeito aí, quer dizer, ao fazer uma licitação, você está sujeito a todo tipo de julgamento. Você pode ter feito tudo regular, mas vai haver algum momento em que o artigo tal, da lei tal, pode questionar aquilo e você vai ser processado por causa disso. Sem contar os interesses existentes aí dos juízes ou outros, ou da mulher do Tribunal de Contas, do presidente do Tribunal de Contas. A própria legislação é bastante exaustiva e dá margem a muita discussão. E fica, então, o pessoal tem que seguir uma cartilha que é difícil, que não é também tão consensual. Eu dou um exemplo, por exemplo, o plano plurianual, que é uma iniciativa muito interessante, quer dizer, todos os entes públicos deveriam ter um plano da gestão de 4 anos, tal, mas a coisa foi tão burocratizada, tão regulamentada, quer dizer, quem define isso é o Tribunal de Contas aqui no Estado de São Paulo, a Secretaria do Tesouro Nacional, você acaba tendo que estabelecer todas as metas, objetivos, números, tal, para 4 anos, não há quem consiga fazer isso. Talvez o criador conseguisse fazer essa previsão. Agora, um prefeito de uma cidade pequena ou um governador, é impossível fazer isso. Mas a Secretaria do Tesouro Nacional obriga, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo obriga, e se você, de alguma maneira, dá uma derrapada, muitas vezes você pode ser sujeito a uma legislação, a uma punição e vai ficar com a ficha suja. Então, uma coisa que eu me pergunto, e aí a título até de uma certa provocação, é se talvez um caminho, dentre os vários, para a gente tentar resolver os nossos problemas, seria dar uma limpada em algumas leis e tentar estabelecer aquelas que são prioritárias. Um exemplo aí. A prioridade, né, por exemplo, tem a eleição é livre. Então não precisa ter a ficha limpa para falar se o candidato é bom ou é ruim. Ele vai passar pelo crivo da urna. Isso talvez seja mais eficiente, eficaz, do que ter uma série de regrinhas que possam atrapalhar a avaliação. Então, não sei, só para provocar, mostrar que existe também um excesso de legislação e de tutela. Parece que ninguém se sente... a liberdade é perigosa, tem que ser tudo tutelado e seguir aqueles trâmites, o que dá uma discussão enorme e chega a poucos consensos, que eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje na sociedade. Senti que a minha fala aqui foi objeto de controvérsia, né? E já vou começar pelo Fernando. Eu concordo contigo, Fernando, que tem regras em excesso, mas retorna ao retorna ao problema, não é? Ou seja, de onde viria esse debate? Eu acho que nós estamos esquecendo de centrar a questão na classe política. O poder de iniciativa e o poder de decisão é da classe política, mas nós temos um papel de pressionar para isso. Tá? Porque senão fica muito fácil nós debatermos e cobrarmos, a gente recupera um pouco 2013 desse jeito, que o pessoal foi para a rua pedindo reforma, mas sem política. Reforma, mas sem partido. Pô, mas quem faz a reforma?
Então, se o debate não sai lá de dentro, e se não há essa permeabilidade desse debate, nós não vamos a lugar algum. Tá? Eu creio que o Marco deve ter passado por experiência na Assembleia Legislativa de perceber o quanto é difícil você fazer uma agenda fluir se você não tem um acordo, que você não sabe por quais razões são construídos e por quais princípios são construídos, para uma pauta que é absolutamente republicana. Eu estudei durante algum tempo Câmara Municipal e Assembleia Legislativa. As agendas não se dão por pautas nem por interesses republicanos. Se dão por outros tipos de interesse, e não estou dizendo que são ruins. Mas tem muito mais a ver com interesses que convergem ou desconvergem do que dessa razão. Não é? E aqui eu quero fazer a defesa do ficha limpa novamente. Não sei se o nome melhor seria esse ou não. Quem é o grande responsável por recrutar políticos? Partidos. Pergunto a vocês, alguém está cobrando responsabilidade dos partidos aqui pelos parlamentares e pelos desvios de conduta que os políticos têm? Ninguém. Agora, digo para vocês com muita franqueza, se os partidos não dessem legenda, nenhum deles estariam candidatos até hoje. Por isso que uma regra externa foi criada. Ou seja, se os partidos detêm o monopólio da competição política e eles não se responsabilizam por isso, alguém vai ter que se responsabilizar. Porque senão nós vamos cair num mundo que é muito difícil você organizar. Eu concordo contigo do ponto de vista filosófico. A decisão tem que ser do poder soberano. Ou seja, vamos ser um pouco russoniano aqui, que é um pouco a direção que o André deu para a pergunta dele. Não é? O velho Rousseau limitava o papel do poder representativo e dava a soberania de volta para a sociedade. Tem uma frase célebre do Rousseau que ele diz o seguinte: nenhuma lei deve entrar em vigor se não passar pelo crivo do poder soberano antes. Tá? Óbvio, difícil pensar algo dessa maneira. Mas aí, retornando à questão que você colocou, se nós não tivermos um ficha limpa ou alguma regra, olha, quem tiver na atual estrutura, quem tiver uma legenda, tiver capital financeiro suficiente, tiver acesso à mídia, tá, digamos assim, com a porta aberta para permanecer na estrutura política e obter vantagens da estrutura política. Só tratar de um ponto crucial, só para a gente perceber que essas reformas são muito maiores. Eu acho que tudo que foi dito aqui, o Marco tem razão, o Zé Mário tem razão, pontualmente todos nós temos razão, mas o problema é macro. Nós temos hoje 35 partidos. Todos eles têm acesso ao fundo partidário. Só o Levi Fidelix recebe algo em torno, acho que, de 1,5 milhão por ano. Ele vive disso. Ele vive disso. Tá? E aí você vai, Fernando, eu e o Abrúcio temos um programa na CBN. E nós fomos, esse ano passado, responsáveis por sabatinar os candidatos. Nós fomos sabatinar o candidato do PRTB. O cara recebe 1,5 milhão por ano, ou mais do que isso, perdão, para apresentar nada para o debate público. Uma das propostas dele era dar R$100 mil para cada taxista, para sair do sistema e para refundar o sistema. E aí eu perguntei, mas de onde você vai tirar o dinheiro? Ah, dinheiro tem, é que as pessoas fazem gestão ruim do dinheiro. Aí fui entrevistar o candidato do PCO. Uma das propostas dele era acabar com a polícia militar e criar milícias civis. Eu perguntei, mas isso é tema de eleição municipal? Aí ele virou com toda sinceridade e disse o seguinte: ó, nós não estamos interessados na eleição municipal. Nós estamos interessados em ter esse espaço para discutir nossas ideias. Então, assim, o problema político é muito mais profundo do que a gente imagina. Por isso que eu estou aqui arvorando a ideia, por mais antipática que ela pareça ser, e de que você tem que ter algumas regras para tentar filtrar alguma coisa. E não dá para fazer essas regras no nível local. A nossa regra nacional não permite. O ideal seria isso. Eu concordo contigo, eu sou digamos assim, um fã, admirador do poder local. Eu acho que é ali que as coisas deveriam se resolver. Agora, do ponto de vista administrativo, quanto mais flexibilidade, melhor. Tá? Ou seja, a lei de licitação hoje é um convite à corrupção também. É um entrave a muita coisa. Ou seja, problemas nós temos enormes. Só para lembrar, você falou do Ministério Público, o problema recente do Haddad. Ele arrumou um baita imbróglio com o promotor do Ministério Público, acusando o promotor de ter pedido propina por conta das obras lá do Itaquerão. É um problema parecido com o seu. Ou seja, quantos problemas desses existem? E onde que está o cerne da questão? Os controladores no Brasil não têm controle. Eles controlam todo mundo, mas os sistemas de controle sobre eles são muito frágeis.
E quando nós falamos de Ministério Público, nós não estamos falando de uma instituição. Cada promotor é um Ministério Público. Por quê? Porque cada um age da forma que quer. Então, assim, eu, obviamente, do ponto de vista pessoal, eu acho que não deveria existir um ficha limpa. Eu estou muito na linha, acho que o Zé Mário foi um pouco Cícero hoje, não é? Resgatar um pouco da função pública, né? A nobreza da atividade pública, né? Cícero falava muito isso. Hoje a atividade pública ela é defenestrada. É defenestrada justamente porque a gente vive um caos e a gente sabe o quanto é importante a atividade pública e o quanto nós gostamos disso. Mas às vezes é nadar contra a maré. É nadar contra a maré. Eu estou na coordenação do curso de administração pública e o Fernando, além de filho de Montoro, é o pai da Bel. Eu falo que ele é o pai da Bel lá. Tá? E tem muito pai, Fernando, que chega lá e fala, eu não quero que meu filho faça administração pública porque ele vai trabalhar em governo. E trabalhar em governo é isso, isso. Para a gente desmontar esse discurso, é um esforço hercúleo. Tá? Então, assim, entendo todas as argumentações, mas eu acho que... Mas não era nada pessoal. Não, mas eu entendo... Assim, às vezes entrar muito no particular e não pegar umas coisas... Não, mas eu entendo. Entendo que parte do problema, Fernando, é o excessivo grau de regulação. Quando você regula o conteúdo de uma merenda, e talvez nesse município não tenha como você ter esse conteúdo, você está falando, o cara vai ter que comprar e ele sabe que vai tomar um processo. E dependendo do juiz, se houver disputa política local e o juiz pertencer a uma família, ele vai ferrar o cara. Ou seja, o problema está mais embaixo. Tá? Ou seja, flexibilizar e, obviamente, oferecer um espaço de manobra, dadas as particularidades do município no Brasil, é indispensável. Agora, hoje, na atual situação que a gente vive, se nós prescindirmos dos controles, por mais precários que eles sejam, acho que piora. Tá? Mas não tem a responsabilização no judiciário, né, o que você está falando. Quer dizer, o sistema de checks and balances, ele não é fluido. Ele não é fluido. Ele não funciona, ele trava ali. Ele trava ali. E muitas vezes o próprio judiciário, que é a decisão final, ele não é controlado nas suas decisões. Ele não é contestado nas suas decisões. Quem deveria fazer isso? O Senado. O Senado poderia dar uma resposta a problemas do tipo Gilmar Mendes ou qualquer coisa dessa natureza, mas o Senado não faz. O Senado poderia dar uma resposta ao problema dos tribunais de contas, do âmbito federal, mas o Senado não faz. Tá? Então nós temos um problema de baixa institucionalização e de baixa efetividade das instituições, em que pese muita gente dizer que as instituições funcionam. Estão funcionando apesar da crise. Agora, funcionando para quem e de qual maneira, acho que é um outro debate. Tá? Agora, só pegando a pitadinha do seu, André, falo demais, perdão, é coisa de baiano e corintiano, né? Tá? Você tocou num ponto que é absolutamente controverso, ou seja, por mais que a gente discuta muito a importância do local, da participação local, o local pode reproduzir processo de oligarquização também. E aí a gente volta para a política, não é? Tá? Ou seja, nós temos na cidade de São Paulo famílias que dominam determinadas regiões. Na Câmara Municipal, com perdão da palavra, família Tato e família Leite. Quando a família Tato elege 4 parlamentares, e a família Leite mais 3 ou 4 também, nós estamos percebendo que tem um problema sério ali. Mas isso é só o visível, né? Agora, obviamente que isso é parte do problema, mas é parte da solução também, porque eu acho que o embate no local é mais democratizador do que você pulverizar esse debate. Tá? Eu queria me somar ao companheiro que falou da questão do planejamento. Realmente, acho que tocou num ponto fundamental, e nesse sentido que a oficina municipal ajuda muito para tentar dar essa conscientização. Né? Quando fui deputado, eu recebi os prefeitos lá, e falei, mas o prefeito, quais são os seus projetos estruturantes? Como assim? Qual é o seu planejamento? Mas, peraí, como assim? Né? Então, realmente, essa é uma dificuldade muito grande. Eu acho que a oficina municipal pode ajudar bastante. Uma vez, quando foi o pessoal me entrevistar lá, Mário? Lembra? Não, agora. Acho que foi ano passado. Falei, mas qual que é o desafio que a oficina podia abraçar? Falei, olha, eu acho que tem um desafio que é o seguinte, como a eleição se dá em outubro, né? Município pequeno, primeiro domingo de outubro, e a posse se dá no 1º de janeiro, pegar esse período de outubro, novembro, dezembro, e tentar formar, né, quem foi eleito, porque às vezes a pessoa foi eleita porque ele é carismático, porque o povo gosta, porque ele fez uma entidade existencial lá que ajudou muita gente, mas ele não tem
né, uma visão estratégica de gestão. E nesses 3 meses, tentar falar, olha, ou você faz um planejamento estratégico para você saber o que você quer daqui 4 anos, como é que você quer terminar, ou você vai se perder, né? Realmente, o que ele fala, viu, Mário, é uma realidade. São poucos os prefeitos que trabalham com planejamento estratégico. Poucos, né? E aí, como normalmente a pessoa, para ser eleito prefeito, tem alguma inserção social, ele é muito cobrado, né? E ele vai atendendo no pingadinho. Aí já era. Atendendo no pingadinho, aí acabou, porque, de fato, os 4 anos se passam e não vai conseguir fazer uma gestão que imponha um avanço na cidade em 4 anos. Né? Se bem que eu acho que 4 anos é pouco. Eu sou muito mais 5 ou 6 sem reeleição, sem reeleição, do que 4 com reeleição, né? Porque acho que 4 com reeleição não é a melhor fórmula, não, né? Melhor caminho. A questão que você falou das capitanias hereditárias, né, tá dado. Eu acho que realmente a gente vê deputada que tem filho que é vereador, tem esposa. Nossa, é tanto, né, nesse país, é muita coisa. Não, eu ainda insisto que eu acho que nós todos, quanto mais pudermos trabalhar para a população entender a importância da eleição legislativa, talvez seja um caminho, né? As pessoas, de fato, votam por legislativo com cada intenção que você está muito longe ainda a conscientização política, né? Acho que, quem sabe, começar no município, né? Eleger bons vereadores, né? Eleger vereador que, de fato, ele acompanhe depois o trabalho dele e assim por diante, né? Porque as casas legislativas, realmente, o motivo pelo qual as pessoas votam é lamentável. Acho que a gente tinha que lutar numa reforma política para ter limite de eleições para o legislativo, sabe? 2 ou 3, que seja, 3. Entendeu? Não tem reeleição eterna, não é? Porque na Assembleia Legislativa, eu conheci um deputado que foi reeleito, ele entrou lá agora, em 67. E eu fico pensando, poxa vida, qual vai ser o... né? Quando a pessoa sai de casa, quer estar desde 67 na Assembleia, né? Qual é a alegria? Vou lá fazer... Mas vai fazer o quê, né? O negócio, sabe? Então, se fosse 2... E outra coisa, quando a pessoa sabe que não pode ser reeleita, até a liberdade dela aumenta, né? Porque essa é uma coisa, vou votar isso aqui corretamente, porque não depende... né? Voltado para a eleição, né? E, então, eu acho que uma das coisas que a gente teria que lutar é o limite de reeleição para o legislativo. Acho que tem que ter reeleição, mas com limite, 2 ou 3 no máximo, né? E aí eu acho que forçaria a entrada de outras pessoas, daria uma pulverização melhor. Meu nome é Ana Maria. O desmonte de algumas políticas públicas, né? Considerando-se aquilo que o Zé Mário falou do princípio da dignidade humana. E a gente percebe muitas vezes que esse desmonte, ou seja por falta da continuidade de financiamento, seja porque elas ficaram esquecidas mesmo por interesses outros, né? E a gente percebe que muitas vezes algumas políticas públicas que beneficiam ou atingem diretamente a população são essas as mais prejudicadas em relação a novos governantes, né? Ou a novas legislações. Enfim, eu queria ouvir um pouco sobre isso. Esse debate que foi colocado pontualmente da ficha limpa, acho que está sendo muito positivo, porque, de fato, pode nos levar a pensar o seguinte: qual que é o objetivo que foi feito? O objetivo é, como você falou, colocar um filtro, né? Para que menos pessoas possam se aventurar, pessoas que não estão qualificadas. O problema é que esse filtro colocado, ele tem filtrado quem não deveria ser filtrado e deixando passar muitos, mas muitos, Vale do Paraíba, quem conhece, que eu diga, né? Que passa ali pelo filtro muito fácil, né? Então, é uma pena que está dessa forma, porque, de fato, desvirtuou muito, né? O objetivo pelo qual foi criado e a realidade prática, como está colocada hoje, é muito diferente, né? Eu vou na linha
que o Mário falou, diz o seguinte, olha, se as pessoas acompanharem uma pessoa, né, dá para saber se o comportamento dela está diferente. Espera só, porque o cara, mal eleito vereador, já a evolução patrimonial dele está um pouco desproporcional, né, aos ganhos dele. Alguma coisa está de errado aí. Né? Mas para vereador isso funciona, porque o voto para vereador é quase distrital. Agora e para deputado, porque a jurisdição do Estado todo, né? Então, por isso que assim, o sistema de acompanhamento dos políticos. Por exemplo, professor, eu estou com uma preocupação no seguinte: a imprensa, do jeito que ela está tratando o Brasil hoje, né, ela está colocando todos na linha zero. No entanto, a gente sabe que no Congresso tem muitos deputados seríssimos, né, senadores sérios. Eu fico pensando, esses deputados, como é que eles vão na rua pedir voto? Né? Falam, eu vou candidatar, eu sou lá no Congresso, sou deputado federal, me pedir para o seu voto para mim ser reeleito. Você está lá no Congresso? Porque quando fala Congresso, já nivelou tudo por baixo. Isso é horrível. Tem muita gente séria no Congresso, na Câmara de Deputados e Senadores. Né? Isso é muito perigoso. Né? Vou passar aqui para o Mário, porque senão a gente monopoliza, né? Bom, acho que cabe a mim concluir, né, então. Mas eu queria só agradecer Marco, Charás, André, cada um de vocês que participaram desse debate aqui. A nossa intenção é fazer uma vez por ano, se possível, sempre no mês de aniversário da oficina, um congresso. Depois a gente tem outras ideias de trazer experiências de prefeituras para serem apresentadas, teses de mestrado e doutorado para serem debatidas. Ser um momento de reflexão para que a gente possa, a partir de diferentes pontos de vista, entender melhor os objetos que a gente está analisando. É bom que tenham pontos de vista diferentes. Para a gente conhecer melhor, vai depender da nossa qualidade de diálogo para afirmar verdades sobre o sentido daquele objeto, sobre o que é aquele objeto, e vai depender do nosso contato com aquela realidade, da nossa vivência, da nossa experiência. Quanto melhor o nosso contato com o objeto, melhor a gente pode falar sobre ele. E poucas pessoas tratam do objeto município, ou do objeto federalismo, ou do objeto relações entre poderes, ou do objeto cidadania, de uma forma profunda, séria, qualificada, interessada, etc. E a gente está entendendo que a oficina pode ter esse papel de elevar o debate, já que a mídia vai para um lado, já que os partidos vão para outro, etc., as corporações para outro. A gente tentar elevar o debate, tendo representantes, inclusive, dessas visões, políticos, partidos, confrontando visões, e todos olhando para a mesma coisa e vivenciando a partir de diferentes pontos de vista para a gente ver se consegue resgatar o belo, o verdadeiro, o justo, sobre as coisas, sobre a realidade, para que a gente possa ter uma esperança realista, não um idealismo fantasioso. Às vezes eu sou chamado de idealista, não tenho nada de idealista. Eu acho que eu sou um realista com esperança. É diferente ser idealista. Idealista vive das próprias ideias. Minha ideia não tem valor. O que tem valor é a realidade, que tem valor em si. E claro, se a realidade não é tão boa, não está do jeito que a gente quer, tem esperança para mudar. Os cidadãos brasileiros podem ser melhores, cidadãos e cidadãs mais conscientes, os políticos podem ser melhores, os gestores, os estudantes, as comunidades, a mídia, tudo pode melhorar. Tudo pode melhorar. Na medida que a gente acredita que o ser humano é feito para o bem, para o belo, para o verdadeiro. Né? E para a dignidade, para a própria dignidade. Tudo pode melhorar. E a política é um espaço nobre de melhora. Não só da nossa dimensão pessoal, mas de comunidades inteiras, cidades inteiras. Concluo com as palavras do Papa Paulo VI. Falou que é a política das expressões mais perfeitas do amor. Hã? A política é das expressões mais perfeitas do amor. Porque não se trata nem do amor do casal, ou da família, ou de um clã, ou de um grupo, que é fácil amar os amáveis. Difícil é amar os não amáveis. E amar o semelhante, que é diferente. O semelhante, que é diferente. O ser humano semelhante, que é diferente.
Aí ser realmente uma política inclusiva, uma política para a justiça, etc. Obrigado, Zé. Agradeço também aos Marcos por colaborarem com o nosso evento. Muito obrigado a todos.